André, tudo jóia? Obrigado aí por dedicar esse tempo aqui com a gente, Tiagão. O Rafa está entrando aí também. E aí, Rafa, tudo jóia? André, a gente queria primeiro que você se apresentasse aqui para a gente, né? Não só à frente aí do que você faz na Premix, mas você também como profissional especialista aí da agropecuária, da nutrição animal e do manejo de pastagem, né? A gente queria escutar de ti o que é a proposta de valor que você percebe na ferramenta do manejo remoto. Imagino que você também é uma pessoa que já viu muita ferramenta, muita proposta no mercado aí. Se puder trazer um pouquinho para a gente, cara. Obrigado. Olha, ele é um aplicativo assim que é uma ferramenta, na verdade, que ela tem a principal função dela, eu acho que ela acaba vindo por tabela, que é o manejo de pasto. Porque à medida que você tem o manejo de pasto, tem esse controle, você consegue monitorar índice zootécnico. Ela é uma ferramenta de escrituração muito boa, muito simples e resumida, onde você consegue ter o mapeamento lote a lote e entender como é que está o pasto. Então, eu até brinco muito com a turma que ele, apesar de ser um manejo de pasto, o manejo de pasto ele vem de brinde no que ele entrega de controle zootécnico da fazenda. Então, eu não vejo hoje uma ferramenta no mercado melhor que ela. E ele é um aplicativo, mais uma vantagem, um aplicativo extremamente leve e muito intuitivo. É muito simples de mexer. Então, fica muito fácil dele ser aplicado e utilizado por qualquer fazenda em qualquer região. E onde a ferramenta de manejo de pasto ela acaba saindo sem querer. Só o fato de você ir movimentando o gado, e quanto mais assertivo você ir movimentando o gado e controlando as alturas, melhor vai ser o seu resultado. Ou seja, ela mesma vai se calibrando. Então, lógico, a pessoa pode usar um valor referência de entrada e saída, mas quanto mais fiel ele for e quanto melhor ele trabalhar essa ferramenta, mais assertivo ele vai ficando cada vez mais, né? E ele Legal vai você aprendendo a trazer usar. esse ponto da predição, né? Que é uma questão bem importante. Vou te provocar para falar um pouquinho sobre degradação de pasto, mas antes queria que você trouxesse para a gente quem é você, André, quantas dezenas ou centenas de fazendas no país você olha, porque eu percebi tua animação por alguns aspectos de proposta de Uhum. valor percebida. Mas você é um cara empolgadão com ferramenta, gosta de todas, ou um cara mais cético? E tua experiência de olhar o mercado nos últimos 10 Olha, anos e hoje, como é que está? eu sou empolgado com ferramentas boas, tá? Então, assim, existem várias ferramentas no mercado, mas a facilidade que essa entrega é que às vezes tem muita ferramenta que não passa de um controle Excel. É um Excel com uma máscara, né? Então, esse tipo de ferramenta, normalmente, ela requer uma habilidade maior da pessoa e outros detalhes que não me deixam empolgado dessa forma, né? E só respondendo, né? Você tinha apresentado um pouco. Eu sou coordenador técnico da Premix, tem 2 anos, eu fui por 7 anos coordenador de pesquisas da empresa. Eu hoje tenho, na minha carteira, nós somos em 10 técnicos e atendemos cerca de 200 clientes âncoras da Premix, né? E eu coordeno essa equipe toda. Então, eu acabo tendo muito contato com diferentes realidades e diferentes sistemas e formas de gestão. E eu fico, sim, de fato, empolgado com o manejo remoto, porque a simplicidade dele, como ele é intuitivo, isso facilita muito na ponta. É a hora que você abre ele, que você já vê o desenho da fazenda, e você não vê uma tabela que você tem que mexer, aquilo é muito fácil para ser aplicado desde a fazenda mais técnica, desde a fazenda menos intensiva ou menos intensiva, pessoas com mais instrução ou menos instrução, todas as pessoas, ele parece um jogo, né? Então, isso facilita muito a aplicabilidade dele. Facilita muito, né?
Eu Então, queria te eu perguntar fico também empolgado com a ferramenta, essa ferramenta em específico, justamente por isso. E de forma intuitiva, você clica no piquete, você clica no rebanho, você coloca lá a evolução do rebanho, se você pesou ou não, e vai fazendo a projeção, que é uma ferramenta de controle zootécnico, que nada mais é que aquilo que a fazenda precisa, né? sim. Então, eu digo que são duas ferramentas em uma. E eu venho acompanhando o time aí, vamos dizer, acho que uns 5 anos quase, mais ou menos. Eu lembro da época que era muito focado em dados puxados do georreferenciado, em dados da altura puxada do capim, e depois inputs do cliente. E agora migraram para uma solução em que está predizendo, né, com o algoritmo aí de redes neurais, predizendo altura de entrada ideal e carga máxima ali do piquete. Essas duas informações, que é o foco que tomou a Red, a entrega dela está sendo essa. É o joguinho, como você falou, mas assim, para que expurgue esses dados, né? Essas predições, não é nem só o dado. Agora, por que é importante o manejo em relação à degradação de pasto? E essas duas variáveis, por que elas são importantes? Aí eu estou perguntando aí o Eu especialista. diria assim, até puxando a sardinha para o meu lado da suplementação, é extremamente importante para você ajustar o suplemento, porque o suplemento só funciona se tiver pasto. Então, para você ter aquele controle de pasto, saber o momento exato de entradas e saídas, é um ponto que é extremamente fundamental. E puxando a sardinha para o lado da fazenda, se um pasto degradou, meu amigo, você vai gastar muito mais para trabalhar esse pasto. Você vai ter que reformar esse pasto. E às vezes essa tomada de decisão de reformar o pasto só acontece quando ele de fato acabou. A cada 1 quilo de matéria seca de invasora, é 1 quilo de matéria seca a menos de pasto que o boi tem para consumir. Então a lotação da fazenda começa a diminuir, a capacidade de suporte começa a diminuir, ou não. Se o cara falar que não e querer forçar aquela quantidade de animal, o que vai começar a diminuir? O desempenho e aumentar a degradação de pasto. Então, um simples controle de desempenho, de alerta, de momentos de mudar de pasto, isso facilita toda a vida da fazenda, né? E à medida que, utilizando as redes neurais, você vá alimentando ela da maneira o mais assertiva possível, mais correto vai ficando esse sistema. E o mais legal, independente do tipo de capim, de variedade, porque lá você consegue escolher as variedades, né? E a taxa de crescimento, você consegue calcular o quanto melhor você colocar essa informação para a ferramenta. Então, quanto mais você usa a ferramenta, mais ela te entrega. Né? E de maneira muito intuitiva, a tomada de decisão entre, opa, a lotação que eu conseguia fazer lá, hoje eu não consigo. Está na hora de mudar. Se eu não mudar agora, o que acontece? O capim de entrada vai passar e o pasto de saída vai ficar potencialmente mais degradável. Né? Então, tudo isso são ajustes que são o coração. É o coração de uma fazenda pecuária, é o pasto. Se eu não tenho pasto, a fazenda parou. Não tem suplemento que corrija uma falta de pasto. Né? Ou seja, Ficou bem claro, cara. Eu queria agradecer pelo como claro você trouxe essa visão, né? Que a ferramenta permite fazer o básico, que é o fundamental, né? Não degradar onde você está saindo e não perder o time de onde você teria que estar entrando, né? Exato. E às vezes o pessoal fala muito, porque o pecuarista ele não faz conta, não tem gestão, não sei o quê. Tudo mentira. Isso é mentira, porque ele tem. Porque ele gastou dinheiro para fazer aquele pasto. Ele gastou dinheiro para colocar aquele bezerro lá dentro. Às vezes, a gestão que ele tem da informação é do jeito dele, mas ela existe. Né? E esse tipo de ferramenta, ela é uma ferramenta que faz a gestão zootécnica e a gestão do manejo que ele pode trabalhar dentro da fazenda dele. Né? Evolução de índice zootécnico, evolução de pasto, onde ele precisa melhorar, porque à medida que você estabelece o ponto de saída ou ponto de entrada, onde não são dias e nem são... não é nada fixo.
é trabalhar justamente o manejo de pasto e informar para o aplicativo, né? Manejo dinâmico, né? E Tempo a coisa real. vai corrigindo. De Né? acordo com o Eu, microclima de cada fazenda. Às vezes tem é, uma fazenda que ela é gigantesca, que não tem lugar que chove, lugar que não chove. Eu não posso pegar e falar, ó, aqui você vai rodar 7 dias. Não, meu amigo. Cada lugar vai responder de uma forma diferente. E quanto mais você vai colocando essas informações, melhor ele vai ficando mais acurado, né? Obrigado, vocês três. Hoje à tarde aqui a gente bateu um papinho sobre manejo remoto, produto da iRed. A gente tem com a gente aqui o Eduardo Ribeiro, cliente iRed, gestor, proprietário de uma fazenda lá na Bolívia, fazenda de grande tamanho, super relevante aí, né, Eduardo? Então a gente queria, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente hoje, de poder dar um depoimento de qual que é a tua visão em relação ao que é usar o manejo remoto e por que o manejo remoto faz sentido de continuar usando ele, né? Uma fazenda do tamanho da sua, né? Como você passou aí, só confirmar aqui, estamos falando de 8.300 hectares, 6.500 hectares só de pasto, né? Pasto, Uma exato. fazenda de criação de animais. Obrigado, boa tarde. Fala um pouquinho para a Obrigado. gente. Oi, Boa Rafa, tarde. Thiago, boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Né? Como já falou, meu nome é Eduardo Ribeiro. Eu já estou na Bolívia há 17 anos, né? Eu sou gerente de um grupo aqui de pecuária e, e o programa partiu de uma necessidade nossa de buscar melhorar a eficiência da fazenda, né? Em geral, do manejo de pasto, manejo dos animais. É uma deficiência que a gente tinha aqui no controle desse manejo. Então, a ideia foi que partiu de um grupo de amigos, né, que eu recebi a informação do programa, e entrei em contato e começamos a testar o programa. Então, assim, eu tenho um problema até hoje, né, que a gente está tentando solucionar, que é o manejo dessas áreas, né, de pasto. Então, com o programa eu consegui facilitar um pouco para os trabalhadores, para os colaboradores aqui da fazenda, né, esse manejo, porque a gente falhava muitas vezes nos dias de entrada, altura de saída, então eram erros que comprometiam o desempenho, né? Com o programa, facilitou muito para a gente, por quê? Porque o colaborador, ele entendeu como manejo, né? Como funciona o programa, então ele conseguiu, de forma mais otimizada, a perceber, né? Como fazer essa rotação de pasto, não só por dias, em si, em relação ao que o programa promete, né? Então, a gente ia conseguir controlar de longe, às vezes eu não estou todo o tempo na fazenda, né? Então, eu consigo controlar esse manejo de onde eu estiver, pelo telefone, e se precisar alguma consulta ou fazer alguma sugestão para o encarregado da fazenda, eu ligo e falo, ó, tem alguns lotes de animais que não foram mudados, ou esse lote já está passando o tempo de movimentação. Então, isso facilitou muito para a gente, né? Principalmente para mim, como gerente, né? Conseguir controlar melhor, né, esse manejo, né? O intuito aqui do nosso bate-papo, primeiro, obrigado pelo tempo de vocês, né? Mas é aprofundar um pouquinho o entendimento e conseguir comunicar de uma forma mais transparente possível o que é valor, proposta de valor que a ferramenta manejo remoto está conseguindo entregar aos clientes e que pode entregar de maneira adicional. Então, escutar você aqui como cliente, para nós é bastante rico. Se eu pudesse apresentar, explicar um pouquinho da sua propriedade e sua experiência com manejo remoto. Obrigado. Certo. Boa tarde a todo mundo, novamente. A ferramenta do manejo remoto, eu até brinco com o Thiago que, para mim, é uma utilização de via dupla, tanto quanto produtor quanto técnico, né? Eu sou engenheiro agrônomo, gerencio a propriedade da minha família já há mais ou menos um ano, e um dos meus objetivos na administração da propriedade foi buscar algumas ferramentas que nos auxiliassem de uma forma fácil e eficaz, né? Atualmente a gente está trabalhando com manejo, eu não sei há quanto tempo exatamente, mas foi o que a gente encontrou nessa ferramenta aquilo que a gente esperava. Então a gente consegue integrar dentro da fazenda ali e organizar todo o nosso rebanho nos nossos lotes, nossos piquetes dispostos ali, de uma maneira bem simples e que está gerando um resultado financeiro melhor, através da facilidade de utilizar a ferramenta, como também nessa parte da organização, na parte da gestão da fazenda.
né? Então, a nossa propriedade fica localizada no noroeste do estado, do Paraná. É uma propriedade que, em termos de área, tem 1.200 hectares, gira um rebanho de 1.800 a 2.000 cabeças, e hoje, já há alguns anos, a gente trabalha pecuária de ciclo completo, né? E a gente sabe que dentro da propriedade privada, dentro de qualquer fazenda, hoje em dia, você tem que se adequar à atualidade, isso em termos de manejo, mercado, e a busca por uma ferramenta que nos ajudasse a manejar a fazenda de uma forma correta, a gente conseguiu achá-la através do manejo remoto, né? Então, é aquilo que eu falei no início, uma ferramenta que foi útil tanto para a parte de gestão, quanto para a parte de manejo mesmo em si, manejo técnico, agronômico ali, de pastagem, o manejo do rebanho também, ajudou a resolucionar alguns problemas que a gente tinha em relação à compactação, degradação de solo e pastagem, por essa reorganização, utilizando a ferramenta, né? Como eu falei, Deixa eu não eu lembro... te perguntar assim, a ferramenta você está utilizando, daqui a pouco acho que acabou já o período gratuito, você vai pagar um X por mês aí para utilizar a fazenda, para utilizar a ferramenta, né? São 200, 300 reais, né? O ticket Isso. médio aí. Qual que é a sua visão desse custo? Tudo é custo, né? Todo custo Claro. aumenta, tem o peso do custo, mas e em relação à proposta de valor que ela entrega, como que você, como cliente, né? Como gestor, como é que a sua cabeça raciocina isso? Bom, em relação a isso, eu acho, no meu caso, a facilidade e aquilo que a plataforma me entrega, né? Então, tudo é custo, porém, literalmente o custo-benefício de trabalhar com uma ferramenta dessa que vai me trazer um conteúdo enorme da fazenda e com uma facilidade de acesso é, 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 é compensável, porque facilita muito no dia a dia. E em relação ao que a plataforma me oferece para o custo gerado, eu acho, como cliente também, que é uma coisa que não é caro, frente a todos os desafios que a gente ter uma ferramenta de uso fácil e que me respalda em vários critérios que eu tenho para ter na parte de gestão, tanto comercial quanto técnica ali. Então, esse custo gerado, ele é baixo frente ao que eu tenho de proporção oferecida pelo programa. Dá para olhar como investimento, né? Que te gera, então, um retorno maior do que o CAPEX dele. É muito bom. Emílio, você aqui como consultor técnico de agropecuária e aí coordenador de uma região dentro do Senar, também começou a utilizar a ferramenta, o manejo remoto, para alguns clientes, né? Então, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente queria entender qual que é a tua visão da ferramenta, o que ela entrega de valor que para você, como técnico e para o cliente, é importante, né? Tem muita ferramenta no mercado que se propõe muita coisa, mas o que você, como cliente, percebe na ferramenta que você está começando a utilizar? Positivo. Eu me chamo Emílio Henrique, eu sou médico veterinário e consultor técnico da loja hoje, Pecuária Brasil. Presto consultoria, prestação de serviço para o Senar. Hoje eu sou do corpo docente também do curso de técnica em zootecnia e técnica em agronegócio do Senar também. E hoje eu estou atuando na região de Cacoal, Espigão do Oeste, Parecis do Oeste, Alta Floresta, Pimenta Bueno e na região de Nova Brasilândia. A ferramenta manejo remoto, ela vem entregando, para mim, tem pouco tempo que eu estou utilizando ela, só que ela vem me entregando o que eu preciso de número dentro da propriedade. Ou seja, movimentação de rebanho, o que entra de gado, o que sai de um lote e movimenta para o outro. A movimentação de fato do rebanho em ganho de peso, né, que dá para colocar o controle de ganho de peso, a média, e ele entrega os relatórios que necessita dentro da propriedade para fazer o controle de gestão. Qual a tua visão de o quanto de valor é entregue para uma fazenda para que só um pedaço disso vai ser cobrado? Ótimo, né? Mas assim, sua visão de o que precificaria um negócio desse, né? O quanto é precificável, o quanto é faturável
uma ferramenta como essa no mercado? Olha, assim, independente do tamanho da fazenda, né? Eu acho que o uso ótimo do recurso que a gente tem, a nutrição de precisão, ela vai ser uma evolução. Assim como está acontecendo na agricultura de precisão hoje, que você trabalha uma carga variável de calagem, por exemplo, ou herbicidas seletivos ao longo que uma máquina está passando. Então, o uso do melhor recurso que você tem, que é o pasto, que é a sua fazenda, você não deixá-la degradar, muito pelo contrário, trabalhar uma lotação eficiente, muito além. E além do retorno da informação, uma informação simples e rápida e assertiva, né? Muito objetiva. Que quanto mais você estimula, mais você recebe. Né? Então, o valor dele, ele acaba... Essa daí já é bem interessante, essa evolução da ferramenta, né? Porque ela depende menos da precisão do cliente, lógico que também vai se alimentando disso, mas ela passa a ser a prova de dados não tão de uma acurácia mais baixa, né? Essa autossuficiência que ela vai construindo, né? Exato. E ele mostra para o cliente se ele estiver fazendo uma coisa errada. Pelo período. O período está passando, está na hora de mudar. Né? A ferramenta mostra isso. Então, muito bom. Esse tipo de informação, esse tipo de valor, principalmente uma área média grande, uma área intensificada. Hoje em dia, cada um está para um lugar, né? Então você consegue, de uma maneira simples, comunicar com todo mundo, né? O seu funcionário, o gerente, está todo mundo ciente aqui numa mesma ferramenta, né? Eu tô com a minha aqui, ele já está me falando que tem um pasto meu que está passando aqui, de fato está. Só que é um pasto de integração lavoura, integração com floresta, que eu estou tirando eucalipto. Então, eu preciso esperar esse eucalipto sair para eu voltar o gado. E ele está me falando, você tá errado aí, amigão. Você está precisando pôr o gado ali. Né? Então, ele já... Eu estou ciente disso. Eu até não mudei ainda por conta disso. Excelente. Obrigado pelo, não só o tempo, mas poder perceber de uma mente especialista como a tua, essa validação de proposta e a Premix como um todo, sempre uma parceira fundamental aí na jornada da iRed. Qual que é a tua visão em relação a esse custo-benefício, né, do que vem a custar uma ferramenta dessa por mês e o benefício que ela gera, de fato, aí pelo que você está vendo? Christian, hoje, vamos colocar no mercado, as ferramentas que existem, ele é um pouco complexo de estar manuseando. Então, o público que nós atendemos, que na maioria das vezes são os funcionários do campo, talvez não tenha tanto macete para mexer nessa tecnologia. E o manejo remoto veio de forma simples, para entregar esse tipo de informação. E mesmo depois que encerrar o período free, vamos colocar o período grátis, ele tem funcionalidade dentro da propriedade de informação, de manejo. E o preço dele é bem acessível para qualquer tipo de propriedade. O benefício que ele traz dentro da propriedade é muito maior do que o valor empregado nele, empregado por mês. Muito bom. Tiagão, qual que é a tua visão aí até de parceria, de repente, de longo prazo com o Senar? Como que vocês estão costurando isso aí? Bom, só adentrar aqui, né, sobre isso, eu agradeço demais, Emílio, Enfim, o Emílio foi uma surpresa, ele já foi de 0 a 100 muito rápido. No mesmo dia que ele criou a conta dele, ele já cadastrou umas 3 fazendas, aí passou assim mais uns 2 dias, já cadastrou mais umas 2 e já mandou o WhatsApp para mim, falou, vou cadastrar mais, e tá bom demais. E eu falei assim, gente, mas aí que eu vou entender um pouco melhor. E, enfim, uma pessoa que acho que comprou a briga e vestiu a camisa muito rápido. Entendendo um pouco melhor sobre a dinâmica do trabalho dele, que ele era consultor na região de Rondônia, né, Emílio? E, assim, atende várias fazendas. E aí ele comentou sobre o trabalho do Senar, né? Como é que é essa dinâmica. Ele recebe ali algumas fazendas para ficar mais de um ano, né, Emílio?
Ali, Por 3 anos isso. por 3 anos, o Emílio está monitorando dados de produção, dados financeiros, ambientais, N coisas ali que ele vai monitorando. E ele viu no manejo remoto uma forma de facilitar esse dia a dia dele. Tanto dos atendimentos que ele tem que fazer, como também de manter isso organizado ao longo prazo. E aí o Emílio falou assim, rapaz, isso aqui, vamos estruturar, né, um projeto, acompanhar algumas fazendas aqui, e daqui a alguns meses a gente pode tentar, né, na verdade, espalhar, né, para outros, né, consultores como eu aqui em outras regiões. E é o que a gente está vislumbrando, né, é a nossa meta ali, né, daqui a pouco a gente conseguir mostrar, levar esse retorno, né, essa facilidade que o Emílio está comentando para outros consultores e outros técnicos, como ele. De repente, até com uma estrutura comercial um pouquinho mais elaborada, né? No sentido em que o Emílio, que já conhece, na hora que ele ativa outros consultores, tem um comissionamento do consultor é como se funciona uma coordenação de vendas, né? Isso porque daí passa a ser interessante não só para o consultor, mas para quem está estruturando essa rede de comercial do manejo, né? Isso é muito bom. Justamente. E a gente acredita que, na verdade, a gente já está batendo bola com isso, né, Emílio? Tentando chegar em alguma coisa que seja coerente e que, de fato, seja um complemento, né? Porque aqui, Christian, o objetivo de uma propriedade de uma empresa rural é, no final, saber quanto que está custando uma arroba produzida. Então, o trabalho dentro da propriedade, dentro da porteira, é o seguinte: coletar informação do que entrou, do que saiu, e a parte de nutrição, que o Thiago até estava comentando, que o painel venha até o final do ano. Isso aí eu já estou até prometendo, tá? Vai ter. E conseguindo estabilizar a entrada de informação, a interação, o mais difícil é a interação do produtor com o técnico. E com esse aplicativo, consegue ter, porque ele vai lançando lá mensalmente e no final gera as informações e o técnico só vem coletar e avaliar junto com o produtor qual medida tomada, a melhor medida que pode ser tomada dentro daquela propriedade. Muito bom. Deixa eu te perguntar, você tem um escopo na tua gestão aí da tua área de atuação dentro do Senar de mais ou menos quantas fazendas, clientes, e você é membro de uma equipe que tem imagino, outras regiões, né? Como é que é dimensionado isso no país? Sim. Cada consultor é dividido nas cadeias, né? Apicultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, todas as cadeias divididas. E cada técnico pode estar atendendo 30 produtores. Aí, que nem eu aqui na região de Espigão, atendo 30 produtores. Hoje, no estado de Rondônia, são 2.800 produtores atendidos pelo Senar, só dentro do estado de Rondônia. E é o menor estado que tem técnicos no campo. E a vantagem do manejo remoto, Cristian, que não é somente na pecuária de corte. Ela consegue trabalhar com ele em outras áreas, porque ele é de mapeamento, é produção por hectare. Então, partindo do ponto onde o manejo está hoje, aqui, para ele chegar aqui, está muito perto, não está distante, porque você já utiliza uma metodologia de mapeamento. Por exemplo, a represa é metragem quadrada, quanto que produz de peixe ali dentro. E para colocar painéis de outras áreas de piscicultura, de apicultura, se torna mais fácil entendendo como funciona a produção agropecuária. Entra aqui e sai aqui e produziu X. Custou tanto para produzir. E dentro do manejo remoto você consegue direcionar para outras áreas, e não somente para a pecuária de corte. Que foi, eu acho, o objetivo seu, né, Thiago? Criar para a pecuária de corte, né? E dentro do meu trabalho aqui, como eu estou rodando demais, eu vi essa possibilidade dentro do aplicativo, de expandir não somente para o boi, mas também para outras áreas da agropecuária. Muito interessante, né? Possibilidade de novos produtos aí. Isso. Da agricultura também. E aí o Senar ele é uma rede nacional. Isso. Não, é uma rede que está no Brasil inteiro. Você comentou aí 2.000 e poucos, 2.500 mais ou menos, produtores. Você está englobando todo tipo de produtor, né? Ou é só de pecuária? Não, só todas as cadeias produtivas. No técnico, eu estava conversando, eles me passou certinho a precisão, mas nós estamos passando de 1 milhão de atendimentos por ano. Com todos os técnicos, né?
bem interessante, que daí o manejo remoto se tornando uma ferramenta que o Senar, de fato, vamos dizer, validou contigo, mas que a instituição a considere que seja uma ferramenta útil, né? Aí dá para estruturar uma parceria corporativa, né? Interessante. Bom demais. Emílio, obrigado pelo seu tempo. Eu acho que o intuito era esse, é escutar de maneira transparente de quem está usando a ferramenta. Então, é o que a gente tem querido fazer com esses vídeos. Obrigado, viu? Obrigado pelo Então, seu tempo. beleza. E Thiagão, outra, beijo pra Cristian, você. é que nem eu falei com o Thiagão. Essa ferramenta veio, sabendo trabalhar, sabendo excluir, ela veio para revolucionar a forma de enxergar o agronegócio no Brasil. Porque é controle, é praticidade, está no bolso. Hoje a tecnologia veio para modernizar. Então hoje o funcionário vai para o campo com o celular no bolso. Se ele está com o celular no bolso e a ferramenta está ali, é só trabalhar. É só organizar, arrumar uma metodologia de treinamento para treinar a equipe de campo. Show de bola. Interessante você raciocinar também, já adiantando um pouco os passos aí o que é precificação ideal para o cliente poder pagar na ponta, porque normalmente uma instituição Senar ou qualquer associação, normalmente ela vai preferir que o próprio pecuarista pague pela ferramenta. E a instituição, que é a agregadora, vamos dizer assim, ela inclusive tem um fator de receita para ela, né? Ó, o cara começou a usar a ferramenta, está pagando por ela, a iRed inclusive gera um rebate disso ou para a instituição ou para o coordenador que está tocando essa equipe. Raciocinar o que é preço. Esse é um grande desafio aqui dentro, né? Não cobrar, conseguir não ter que ser o mais barato possível e conseguir o preço. Então, como você está com uma visão positiva e empreendedora aí de aplicar isso, eu acho que tem aí, Thiago, espaço para trabalhar junto, né? Muito bom. A gente estava batendo um papo aqui antes e você trouxe o primeiro item, você falou os relatórios de desempenho, né? E eu entendi um pouco de a gente conseguir comprovar que está sendo feito um trabalho lá buscando performance, né? Comprovar seria um ponto, né? Depois você trouxe, olha, só de estar fazendo, de estar aplicando isso ali na fazenda, a qualidade da nossa rotação vai aumentar. Então, foi um segundo valor que você trouxe, né? Aí você trouxe, poxa, só para o meu funcionário poder usar a ferramenta, por mais intuitiva que seja, gera um treinamento da iRed neles e isso aumenta, vamos dizer, a educação dele em relação ao manejo. Seria um terceiro valor aí, né? E aí você trouxe outro aspecto, que é só de ele estar sabendo que nós estamos controlando a distância, gera um outro tipo de comprometimento, né? Então, a gente aqui do lado de cá fica sempre no processo de validação tentando entender o que é fundamental, o que o manejo está conseguindo entregar que se torna fundamental para vocês e o que é mais acessório, né? Porque é essa proposta de valor fundamental que provavelmente vai fazer você continuar utilizando, né? Como você vê isso aí? Então, eu comentei com o Rafael, né? No meu caso, como eu atendo várias fazendas, né, do grupo, então, assim, muitas vezes eu não tenho tempo de estar exclusivo numa fazenda. Então, eu preciso dos informes, né, no caso dos relatórios de desempenho. E para facilitar um pouco o meu dia a dia, porque eu preciso tomar decisões, às vezes, de será que eu vendo gado, será que eu posso aumentar minha quantidade de vaca, se minha lotação está muito alta na fazenda. Então, esses dados eu preciso para tomar decisões, né? Então, com o programa e com os relatórios de desempenho, até conversando com o Rafael sobre esses relatórios, né? Eu consigo tomar decisão. Falar, ó, eu vou ter que tirar vaca porque eu tenho uma lotação muito alta, ou ao contrário, eu tenho uma lotação muito baixa, eu posso apertar um pouco mais esse pasto, entendeu? São essas decisões que no dia a dia, que às vezes a gente não tem tempo de sentar para calcular isso daí. Então, o programa dá um resumo para a gente e já entrega um informe já pronto, né? E facilita muito isso, a agilidade de tomar decisão. Essa visão de também para quem tem várias fazendas, né? De daí conseguir ver de repente as inteligências comparadas, de onde que eu deveria estar com mais atenção do que onde é mais eficiente focar, né? Interessante. Claro, exatamente. E você, Thiago, olhando, e Rafa, da perspectiva do cliente, né? O Eduardo aqui representa uma persona muito clássica e valiosa em termos de persona de cliente, né? O tamanho da fazenda, a multiplicidade de fazendas, isso é bem relevante. Inclusive, uma fazenda focada também na procriação de animais, né? Que a qualidade ali do alimento conta muito no peso dos animais. Sim.
que desafios vocês veem, como que você enxerga a ferramenta que vocês estão construindo, ou o que mais vocês vão poder estar entregando também daqui a pouco para ajudar um cliente com esse perfil? Bom, primeiramente, boa tarde aí. Tava caladinho, mas satisfação imensa estar com o Eduardo aí nessa luta desde o começo, né, Eduardo? Foi Sim. muito legal entender o processo de vocês desde o início e ver que o manejo remoto poderia ajudá-los, né? E a gente fica muito feliz. Quanto tempo é o período de vocês de clientela, de proposta? De teste? 21 dias, né? De teste gratuito, você está falando? Não, há quanto tempo o Eduardo já vem usufruindo da ferramenta e usando? Já vai para o quarto ou quinto mês, não é, Eduardo? Quinto mês, acredito. Quinto mês já. Mês. Uhum. O que a gente percebe é que esses relatórios de desempenho vêm sendo melhorados, né? A gente tenta, pelo menos, tá melhorando essa perspectiva do relatório e está cada vez mais inteligente nessa sugestão, tanto na capacidade como na altura, porque são, de fato, informações importantíssimas, né? Para estar lidando. Essa parte de unir as pessoas, deixar todo mundo na página, isso também é super importante. A gente vê que é um gargalo muito grande, né, no dia a dia. Não adianta nada ir lá, fala, e as pessoas não fazem o que tem que ser feito, né? E a gente vê que o manejo remoto, por ser simples e por ser um processo, um jeito ali de trabalhar, ajuda muito nisso. Próximos passos, que tá a fruta mais baixa do pé agora, é um controle de dieta mineral, certo? Vai sair agora no final do mês. São funções que já estão prontas e que estão, na verdade, sendo testadas internamente. E a gente acredita que vai ajudar muito aí o Eduardo também, né? A gerir os insumos que são colocados no coxo e todo esse processo. Porque junto com o pasto é o que complementa ali, né? Então, além disso, para ajudar cada vez mais no controle, notificações, alertas, calendários, né? Para definir tarefas, por exemplo, você comentou, tá visitando várias fazendas ao mesmo tempo. Então, ter um planejamento semanal, quinzenal, é super importante, né? Tal funcionário tem que fazer isso, aquele isso. Montar esse planejamento são funções que estão na fila, que vão ser liberadas esse ano ainda. Então, pensando médio prazo, as funções vêm de encontro com essas perspectivas que o Eduardo comentou que são importantes mesmo, porque ter o controle dos funcionários é muito importante, né? Eles entenderem que tem um processo que é organizado e tudo mais, é o que separa, né? Assim, é o que ajuda bastante. Então, assim, a gente está focando de fato. Eduardo, assim, você, com essa ferramenta aí na Bolívia, qual que é a tua visão? Na própria Bolívia, será que tem algo na mesma área de atuação? Ou você não tinha visto isso aí ainda? Aqui no Brasil, que tem ferramentas desse sentido? E o que você está... o que a ferramenta está fazendo sentido para ti? Qual que é a tua visão de outros pares seus aí na Bolívia, né? Que tamanho de fazenda e grupo que você tem de gestão, você provavelmente tem uma penetração grande aí localmente, pelo menos, onde você está atuando, né? Sim, é um programa... sim. É um produto novo aqui ainda, né? Esse sistema ainda... na Bolívia eu não conheço nenhuma outra empresa que faça igual, né? E, assim, é um produto novo até para os pecuaristas aqui, né? Já tem alguns usando também o manejo remoto aqui na Bolívia, né? Que eu também já tenho contato e conversei, mas ainda é pequeno esse número. Mas, assim, a oportunidade é muito grande, né? Aqui falta muito essa assistência para o pecuarista em geral, né? De manejo, de assessoramento no pasto. Então, a gente tem um déficit aqui muito grande de tecnologia, né? Que com o tempo está melhorando. Cada ano vai melhorando, mas ainda aqui na Bolívia, a gente tem uma deficiência muito grande de ferramentas e tecnologias, né? Então, é muito importante, né? Eu acho assim, muito importante. Eu imagino que você já está como um cliente pagante hoje aí, né? Você deve ter cumprido o prazo e não sei quanto paga, mas assim, 200, 300 reais, 400 reais por mês. E qual que é a tua visão? E outra, aqui a pergunta não é para aumentar preço, pelo contrário, a gente gosta de segue muito na linha que a gente tem que entregar 10 vezes valor para um que cobra, né? Então é importante conseguir mensurar isso, né? Quanto vale mais ou menos? Quanto você paga hoje por mês? Que tipo de valor? Lógico, a gente não chega no número exato, mas mais ou menos assim, o que entrega de valor para ti faz sentido? Lógico, você está consumindo faz sentido, mas o quanto faz sentido uma ferramenta dessa? Eu faço uma conta assim, né? A gente fez um contrato por ano, né, Rafael? Fechou, né, Thiago? Foi pago o ano completo, sim, para me facilitar até a forma de pagamento, porque como eu estou fora do país,
Então, para todo mês tem que ficar fazendo giro, pagamento, me complica um pouco. Então, eu preferi fazer anual, né? E assim, eu coloco mais ou menos o programa como custo de um colaborador, de um controle. Então, mais ou menos o programa me sai o salário de uma pessoa que eu teria específico para isso, entendeu? Uma pessoa controlando para mim esse manejo. Teria um salário por mês, né? Por mês. Seria assim, você está investindo no ano o salário, claro. Um salário mensal de um colaborador para fazer essa supervisão, né? Para te trazer mais ou menos, não é bem o número, mas é assim, eu penso muito assim, que me vai custar o programa durante todo o ano, né? Então, assim, é mais ou menos a conta que eu faço. É um colaborador a mais que eu tenho na fazenda. Só que eu consigo abarcar todo o projeto, né? Com esse programa, né? Então, para a gente assim, o que me está ajudando, facilitando o manejo, vale a pena, entendeu? Muito bom. Queria agradecer demais, cara. É super valioso escutar da boca do cliente. Isso não tem preço, né? Porque é transparente. Isso é bom demais. Sim. Tiagão, peço para você conduzir aí para a gente encerrar o vídeo, mas assim, agradecendo e algum outro aspecto que você trate como relevante aí. Bom, agradecer demais aí o Eduardo, porque eu sei que não é fácil aí, né, parar a rotina, né, Eduardo? Eu vim aqui, né, e a gente fica muito feliz de te ouvir, saber que está sendo útil, porque no final do dia é isso que a gente quer, é ser útil, né, e quando a gente gosta de alguma coisa, geralmente a gente conta para o coleguinha, né? Então, a gente aproveitando aí a oportunidade para, caso sinta vontade, comentar da gente, né? A gente, como você falou, são muitas oportunidades que tem aí, e o nosso grande objetivo é ouvir vocês e melhorando cada vez mais a plataforma, deixar mais útil. Claro. Bom, por isso que na sequência vai ter, né, dieta mineral e vai ter várias outras coisas que vão melhorando. E a gente está tudo anotado aqui, né? Todas as coisas a gente vai fazendo. Então, agradecer. Obrigado aí. Acho que o Rafa queria trocar uma ideia também. Não, boa tarde, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer a presença do Eduardo aí. Ele é um cliente para a gente que é muito rico, porque ele dá sugestão, ele faz a crítica, e, tipo, ele entendeu que, na verdade, que foi construído isso no tempo, que o importante da ferramenta, além de toda a inteligência artificial que tem, que estamos melhorando, entregar mais funcionalidades, é conectar as pessoas, sabe? Então, ele vai confiar mais no pessoal que está no campo, porque ele não pode estar nisso. O Eduardo ele tem um conhecimento gigantesco, mas ele é um só. Ele tem que ter uma equipe legal. Então, o aplicativo Manejo Remoto meio que conecta as pessoas. Isso que eu acho que foi a coisa mais interessante que a gente foi construindo devagarzinho, né, Thiago? Para fazer esse tipo de coisa. E conectar as pessoas, porque, tipo assim, ele tem que confiar na equipe dele. Sabe? Valores indiretos, né, Rafa? Existe o valor direto ali do relatório, da gestão do dia a dia, mas no uso recorrente geram outros valores indiretos. Muito bom. E, tipo, a média do Brasil de aproveitamento de pasto é 30%. Se pensar isso numa cultura de cana, aproveitar 30% é ridículo. Só que pecuária tem outras coisas, tem animal colhendo, não é uma máquina, né? Mas se passar de 30 para 35 ou para 50, já é um ganho financeiro tão significativo na atividade que o fazendeiro, o usuário, começa a ganhar bastante dinheiro em relação a isso. E o nosso custo da nossa ferramenta é ínfimo em relação à potencialidade que consegue dar na pecuária, entendeu? Então, muito bom. Entender... Não só o financeiro, né? O financeiro, o social, o ambiental, né? Tudo, uma coisa impacta a outra. Excelente. Tipo, eu acho que a melhor coisa da gente falar, sabe, em relação à parte social, à parte ambiental, é a pessoa ter um maior rendimento financeiro na atividade ali, porque tudo vai ser puxado pela essa parte produtiva. Então, isso que é o bacana.